Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o primeiro vídeo de uma semana muito especial, que é a Semana do Bebê, aqui no nosso canal, onde eu vou compartilhar com vocês como foi a experiência do meu bebê, que agora já não é mais um bebê. O Benjamin já está com 3 anos e meio, mas eu quero muito compartilhar com vocês como foram as experiências de algumas coisas que ele foi deixando que caracterizam muito bem um bebê, que foi o desmame, o desfraude e a retirada da chupeta, do bico. E eu vou contar pra vocês tudo nessa semana especial que eu resolvi criar para compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessas coisas que fizeram parte da fase dele bebê, que a gente aproveitou muito, que tiveram sim seus desafios, mas principalmente como foi o desfazer essa fase, como foi o processo de deixar disso. Então, bora lá acompanhar comigo o relato da minha maternidade nessa fase do Benjamin. Eu escolhi então compartilhar com vocês esses 3 pontos, o desfraude, o desmame e a deixa da chupeta, mas eu resolvi fazer por etapas conforme elas foram acontecendo. Então desses 3 pontos, a primeira coisa que o Benjamin fez foi deixar a fralda. Então o Benjamin, ele deixou a fralda quando ele tinha 1 ano e 9 meses, ele começou a deixar a fralda do dia. Isso não é para comparar uma criança com a outra, cada criança tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua percepção de mundo e do seu corpinho, então isso não é uma comparação, isso não é regra, isso não é para dizer que existe uma idade certa ou uma idade errada. Então não olhem por esse lado, não é um comparativo, não é uma regra, não tô aqui para passar regra de nada, tô aqui para simplesmente contar a minha experiência com o Benjamin e contar para vocês como foi o nosso envolvimento, o que a gente pôde fazer para contribuir para ele e como foi o processo mesmo, bem real, assim. Ele tinha um pouquinho menos de 1 ano e 9 meses quando a gente começou a perceber alguns sinais, assim. O Benjamin é uma criança que tem dermatite atópica, acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Então a pele dele é mais sensível, a pele dele requer alguns cuidados diferentes. E a gente percebia que do período do dia que ele estava acordado, que ele estava brincando, que ele estava desenvolvendo as atividades dele, ele ficava um pouco irritado com a fralda. Era um movimento que ele fazia com frequência de tentar tirá-la, assim. Então, além desse sinal bem físico, assim, era nítido que ele se sentia desconfortável, que ele se sentia incomodado, porque de repente aquilo coçava, aquilo irritava um pouco a pele dele, o contato com a fralda por muito tempo. Tinham outros fatores que a gente já tinha observado no Benjamin também. Ele já falava xixi e cocô, que era uma coisa que a gente já vinha há muito tempo conversando com ele. Então ele já falava xixi e cocô com 1 ano e 9 meses. Ele já sabia dizer quando ele tinha feito ou não. Bem, vamos trocar a fralda. Fez xixi ou fez cocô? E ele falava e de fato estava sempre certinho. Então ele já tinha essa percepção do que ele estava colocando para fora, do que ele estava passando e sentindo no corpinho dele. Então ele já falava xixi e cocô, ele já sabia apontar o que ele tinha feito. Quando a gente ia no banheiro, ele sempre tinha muito interesse, ele queria ficar lá. Vamos com a mãe fazer xixi, filho? E ele ia, muito feliz, ficava lá. Me alcança o papel higiênico, a mãe vai se limpar. E ele me alcançava. Então, assim, além do corpinho dele, o entorno do que é necessário para ir até o banheiro, ele já estava bem habituado, ele não tinha medo do banheiro, não tinha nenhuma situação do qual ele não quisesse participar. Então ele estava sempre muito presente nas nossas idas ao banheiro e ele identificava muito bem no corpinho dele o que estava acontecendo. Passado então essa fase de observação, de identificar e de reconhecer, a próxima etapa era ele conseguir identificar o tempo do corpo dele, que é uma das partes mais importantes do desfraude, né? Que é a criança conseguir avisar da sua necessidade antes dela já ter vindo à tona. Então o que nós começamos a fazer? Durante o período do dia do bem, enquanto ele estava brincando, no período pré-refeição, o tempo que ele estava acordado, basicamente, nós começamos a tirar a fralda dele. Filho, a partir de agora tu tá sem fralda, tu vai ficar só de bermudinha, tu vai ficar só de sunga, vai ficar só de cueca. E se tu precisar, tu avisa a mãe que tu quer fazer xixi. É claro que de início ele não entendia isso, ele não tinha essa antecipação, estou sentindo a vontade, vou lá e vou fazer. Então o que acontece? Acontece que muitas vezes o xixi veio aonde ele estava brincando, as necessidades fisiológicas de cocô também vieram aonde ele estava brincando e ele pôde perceber e sentir isso no corpo dele. Só que quando isso acontecia, a nossa reação nunca foi de poxa, você fez xixi. Não, olha filho, você fez xixi. Para ele entender que aquilo que a gente tanto falava da fralda, para aquilo que ele apontava para o vaso, estava ali, porque foi ele que fez, foi algo que saiu do corpo dele. Então a gente limpava, secava com ele, organizava, limpava o corpinho dele, ia trocar roupa e vida que segue. Então, assim, por alguns dias ele passou por isso,
já tava calor, não tinha, assim, riscos dele ficar molhado, sentindo frio ou qualquer coisa assim. Então, assim, ele pôde ver sair do corpinho dele, a roupa dele molhada porque ele fez xixi, ter que trocar e tudo mais. Então a gente diz, olha filho, você fez xixi. Filho, olha, você fez cocô, vamos lá se limpar, vamos trocar de roupa, vamos organizar isso aqui. E ele participava desses momentos. E foi então que a gente passou por uma segunda parte do estímulo para aquele momento. Brincando, tranquilo, com a roupinha seca. Benjamin, vamos lá no banheiro fazer xixi com a mamãe? E ele ia conosco, sentava lá, ficava nos fazendo companhia. Por vezes saía algumas coisas, por vezes não saía. Por vezes ele fazia o xixi ou fazia o que precisava, por vezes não. Então, assim, foi um processo bem espaçado, foi um processo, né, lá desde ele identificar que fez xixi, dele saber nomear que fez xixi, até de fato ele conseguir nos falar essa com antecipação, essa vontade, mãe, preciso fazer xixi. Então, assim, foi um processo, claro que é um processo, né? Então, assim, pensando desde, Benjamin aprendeu a falar xixi e cocô com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, até 1 ano e 9, quando de fato a fralda foi tirada, isso é um longo processo. Mas foi um processo com calma, até porque nós não tínhamos pressa nenhuma, estávamos no meio do inverno quando ele começou a falar. Então, assim, foi um processo. E ele pôde participar de todas essas etapas, reconhecer o seu corpo, reconhecer essas etapas de uma forma tranquila, sem algum tipo de brabeza nossa pelo que estava acontecendo, porque é o corpo dele, ele precisa fazer xixi, ele precisa fazer cocô. Por que motivos nós brigaríamos com ele por isso, né? Não tem o mínimo sentido. Então, assim, ele pôde perceber, sentir, ver, e a gente estava ali para ajudar ele no que fosse preciso. Então, assim, desde o processo de quando era só trocar a fralda, a depois secar o chão quando o xixi escapava no chão. Então, assim, começamos a convidar ele. Filho, vamos com nós fazer xixi? Lá ia ele, às vezes dava, às vezes não dava. Filho, quer fazer cocô? Vamos sentar lá, mãe senta lá contigo, a gente conversa um pouquinho. E foi. Até que um certo dia, mãe, xixi, 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 xixi. Corremos, mas chegamos tarde. Então ali eu pensei, bom, ele tentou, né? Ele tentou nos comunicar que aquilo estava vindo. Só que a antecipação dele ainda era recente, era uma antecipação curta, né? Era avisar quando já estava ali na saída, na vontade final, assim, na sensação final. Então a gente começou a estimular um pouco mais, né? Filho, ó, quando tu tiver vontade, vamos lá com a mãe, a gente vai lá, se sair tudo bem, se não sair não tem problema. E aos pouquinhos ele começou a nos avisar com um pouco mais de antecedência. Mas, gente, eu digo assim, aos pouquinhos, o processo todo dele sentir as primeiras vontades de nos comunicar, até de fato ele conseguir nos comunicar a tempo e chegarmos ao banheiro, deve ter demorado uma semana. Não sei se tanto, tá? Acho que vamos, sei lá, 5 dias, vamos dizer aí. Porque ele começou a perceber as coisas, ele começou a se dar por conta que se, né, poxa, já tô quase fazendo, se eu avisar, não vai dar tempo, né? E a gente falava bem abertamente com ele assim, filho, olha, às vezes tu tá lá do outro lado da casa, se ficar muito com vontade, não vai ter tempo de chegar no banheiro, tem que avisar um pouquinho antes e tudo mais. E a gente continuava fazendo o nosso processo de, filho, quer com nós no banheiro? Vamos lá fazer um xixi, não sei o quê. Muitas vezes ele vinha, muitas vezes ele dizia que ele não queria vir. Então, assim, tudo com muita tranquilidade, para não passar nenhum tipo de insegurança, nenhum tipo de pressão, tipo, poxa, tu fez xixi no chão de novo, vamos ter que limpar. Não, com muito, fez xixi no chão? Bom, então vamos limpar, filho, busca lá pra amanhã um pano. Participando dos processos, observando as coisas e tendo nosso apoio como principal base para tudo, né? Então, assim, quando ele fez o primeiro xixi dele no vaso, que ele conseguiu avisar e que nós chegamos a tempo e ele fez, gente, ele ficou tão feliz. Porque as crianças, elas gostam de fazer as coisas por elas mesmas. Elas gostam da sensação de autonomia. Eu consegui, isso aqui fui eu que fiz. O meu xixi que eu fiz está no lugar certo. Então, assim, a gente viu que ele ficou muito feliz. E a partir dali foram pouquíssimos xixis que escaparam. Foram coisas assim, ó, de estar lá na rua brincando e não ter realmente chegado a tempo. Então, assim, foi um processo muito tranquilo. E o mesmo processo tranquilo foi com o xixi, também foi com o cocô. O Benjamin era uma criança que ele costumava fazer cocô uma vez por dia. Então, assim, não foi um processo muito difícil de ele começar a se perceber, né? Então, porque ele fazia aquilo várias vezes ao longo do dia com o xixi. Com o cocô, rapidamente ele também já entendeu. E quando ele viu o primeiro cocôzinho lá no piniquinho, então, assim, foi muito tranquilo. A gente optou por usar com ele o pinico. Mas por vezes ele queria se esticar ali para parecer grandão e tentar usar o vaso para fazer xixi. A gente dava todo o apoio, bota aqui um degrauzinho, vamos lá, então vamos tentar. E foi muito, muito bacana de acompanhar esse processo com o Ben. O que ele tá fazendo, filho? Xixi. Ah, tá fazendo xixi, a girafa? Então tá bom. Deu?
O cavalo? Ah, o cavalo vai fazer xixi? Então tá bom. Tem que esperar. Uhum. Limpar? Eu te dou. Desse aqui, ó. Pode limpar ele. Bem limpinho, né? Deu bem, então põe no lixo, né, o papel. Já limpou o cavalo, põe no lixo. Põe no lixo. Uhum. Prontinho. Então, se você está passando por esse processo de desfraude com a sua criança, talvez está sendo um pouco mais difícil do que você tinha pensado, está tendo um pouco mais de desafio, um pouco mais de escapes, né, acontecendo durante o dia, tenha paciência. Talvez reavalie se não vale a pena dar um passo para trás, dar mais um tempinho, conversar um pouco mais sobre o processo, ter certeza que a criança realmente está pronta para esse processo, para que seja um processo mais tranquilo e significativo tanto para ela quanto para vocês. Essa foi a minha experiência do primeiro vídeo da Semana do Bebê aqui para vocês, com o desfraude do Benjamin. Foi um processo que a gente não esperava acontecer tão cedo, nem de forma tão rápida e tranquila, mas foi um processo tranquilo. Preciso dizer que para nós foi um processo tranquilo e que a gente não tinha expectativa nenhuma que fosse tranquilo. A gente já vinha estudando e se preparando, e eu já trazendo pro Jason alguns relatos da minha bagagem como professora de educação infantil, de outras crianças que eu já orientei o processo de desfraude, que eu estive ali presente, porque na verdade o desfraude quem faz é a própria criança, né? Reconhecer o seu corpo e entender dele o que é preciso. A gente tá ali como suporte, a gente tá ali como apoio, como incentivo. Então assim, eu trouxe pro Jason alguns relatos da minha bagagem, a gente já vinha conversando, mas eu dizia pra ele assim, ó, pode ser que seja bem difícil. E se for bem difícil, a gente vai recuar. A gente vai dar um passo para trás, a gente vai esperar um pouquinho mais, e quando a gente sentir que a gente está pronto e que ele está pronto, a gente tenta de novo. Mas fomos surpreendidos com a facilidade que o Ben nos trouxe desse momento, que ele teve nesse momento, e foi um processo muito prazeroso de acompanhar, assim, porque a fralda, ela é um item muito característico de bebê. Ela não tem como tu não pensar num bebê e pensar quantas fraldas vai usar, o tamanho das fraldas. Então, assim, o fato dele ter deixado a fralda, a gente ficou assim, e o nosso bebê, né? Tá deixando, tá dando sinais de que já não é mais tão bebê assim quanto a gente imaginava. A fralda da noite ele continuou usando e continua até hoje. O Benjamin tem 3 anos e meio, como eu falei, e continua com a fralda até hoje. A gente pretende pro próximo verão já tirar a fralda dele. Se a gente perceber que ele tá dando os sinais que é preciso para isso acontecer. A fralda da noite é um outro processo que você pode escolher fazer ou junto com a do dia ou separado, como vocês preferirem. A gente não quis. A gente quis mantê-la e mantém até hoje, mas vai chegar um momento também como todas as outras coisas chegam, né? Então, essa foi a nossa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que possa ter contribuído de alguma forma para você que está passando por isso ou que vai passar por isso, para que você possa perceber outras possibilidades, para que você possa perceber, de repente, alguns sinais que você não tinha levado em consideração, né? Meu filho já sabe falar xixi e cocô, ele já sabe identificar o que é isso. Como que eu vou pedir para que ele me avise com antecedência uma coisa que ele ainda não sabe o que é? Então, vamos dar um passo para trás, vamos aí ajudar ele nesse processo de reconhecimento, de identificação, de nomear as coisas, né? Para que ele possa ter mais sucesso no seu processo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, que isso ajuda muito o nosso canal. Compartilha com alguma família que pode estar passando por esse processo. E se você é novo por aqui e ficar bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo, até a próxima. Tchau!